Muito bom dia, boa tarde, boa noite, paroquianos da Paróquia Santa Terezinha e paroquianos do mundo inteiro. Não sei o horário que você está assistindo esse nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, porque hoje é dia de estreia. Eu, Júlio Pedro, estarei aqui com vocês nessa jornada e ela também que vai se apresentar agora. Oi, Júlio. Oi, pessoal. Oi, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Eu sou a Natália e eu e Júlio estaremos aqui conduzindo o Fé no Ar. É esse podcast, videocast, a primeira iniciativa desse tipo aqui da Paróquia Santa Terezinha. E a nossa ideia é que todo mês a gente traga aqui convidados para falar um pouco sobre o que está acontecendo na paróquia, quais são as coisas mais importantes, apresentar as nossas pastorais. Então, fica ligado, acompanhe os nossos episódios, tem muita coisa legal vindo por aí. Natália, programa de estreia. Estreia tem que começar bem, viu? Não é? Vamos começar muito bem. Sim. Vamos trazer aqui nada mais, nada menos do que o nosso pároco, né? Nosso querido Padre Renato. Padre Renato, por favor, se apresente aí para os nossos telespectadores. Ouvintes. Muito bem, Júlio, Natália, a todos vocês que estão nos acompanhando nesse primeiro podcast aqui da Paróquia Santa Terezinha, Fé no Ar. É um momento muito importante para a gente, porque estamos, assim, terminando esse ano já e concluindo um ano de muitos trabalhos e, graças ao bom Deus, nos concede, assim, a oportunidade de podermos, antes de terminar e concluirmos este ano, a gente buscar, através desse projeto de evangelização, através da PASCOM, aqui da paróquia, da qual o Júlio, Natália, uma equipe grande aqui que está por trás nos bastidores, que está nos ajudando. E nós queremos agradecer a Deus por esse momento, dizer que estamos felizes de poder nos informar cada vez mais com os meios que estamos agora sempre mais disponibilizando para as pessoas nos acompanhar na missão. É isso, Júlio. Nós somos aqui da Paróquia Santa Terezinha, Cruzeiro Novo, Brasília, mas nós temos também um copadroeiro. Então, para começar, vamos falar um pouco do nosso copadroeiro, São Luís Guanella. Vamos falar um pouquinho sobre a história dele, quem foi esse santo. Ninguém melhor que Padre Renato para contar a história da gente, de São Luís Guanella para a gente, né? Então, Padre, vamos começar apresentando quem foi esse santo, né? Muito bem. São Luís Guanella nasceu como nós também, né? No meio de uma família, no norte da Itália, no ano de 1842. Ele tinha 13 irmãos, ele era o nono no tempo em que nasceu, em 1842, no dia 19 de dezembro. E, assim, vivendo uma vida simples no campo, né? Uma cidadezinha pacata, onde o pai dele era o administrador, a mãe era do lar, uma família fervorosa na fé. Era um período muito difícil dentro do Estado italiano, né? Porque era ainda a criação do Estado italiano que se dará mais adiante, né? Então, era um clima assim bem, eu diria, anticristão até, né? Mas o fervor daquela família foi sempre algo muito relevante, porque a fé que fundamentou toda a vida e a espiritualidade de São Luís Guanella, desde criança, né, quando ele, então, já sentia alguns sinais evidentes de que Deus havia um propósito para ele, né? E assim foi crescendo a vida dele, foi se transformando, especialmente porque, naquela época, imagina, dia 19 de dezembro, ele nasceu e foi batizado no dia 20, no meio das geleiras, no meio da neve, né? Nossa. Você imaginou hoje, né, as pessoas fazer esse gesto, seria quase que como um desafio muito grande, né? Sim. Mas a família Guanella tinha esse sentimento, né? A fé em primeiro lugar. E as coisas iam acontecendo. Aquilo que Jesus fala, busca as coisas de Deus, o resto vem por acréscimo, né? Padre Renato, o senhor falou a fé em primeiro lugar. A gente sabe que todo o processo para tornar santo precisa encontrar ali ao menos 3 milagres, né? O senhor poderia falar para a gente um pouquinho, né, quais foram esses milagres que foram encontrados para que, dentro desse processo, ele se tornasse santo? Conta para a gente um pouquinho. Só para acrescentar que até tem muitas pessoas que ainda chamam de Dom Luís Guanella, porque Sim, a canonização dele é recente também, né? Foi em 2011, né? Tem a pouco canonização. tempo. Assim, considerando outros Isso, santos, né? Tem pouco tempo, né? Bento XVI foi quem proclamou, né? E celebrou uma liturgia solene muito bonita, com mais 3 santos, né? Na época também tinha o fundador da congregação dos Xaverianos, né? E, inclusive, o milagre que aconteceu com o fundador desta ordem dos Xaverianos,
ele teve um milagre aqui no Brasil, né? Em Santa Luzia, Minas Gerais, se não me falha a memória, uma família de uma criança que recebeu a graça e uma cura milagrosa por intercessão. E nesse mesmo dia, então, São Luís Guanella foi canonizado, nós estivemos lá também, a gente pôde assistir, acompanhar desde madrugada já as pessoas saindo pelas ruas de Roma, caminhando para ir até a Praça São Pedro, foi um momento muito importante. Mas, Júlio, uma coisa importante que eu queria antes destacar foi, assim, a questão, eu diria que o contexto, assim, também da vivência dele, né? Eu diria, assim, os milagres já foram um pouco mais adiante, depois, quando ele foi mais, já teve, assim, uma vida já adulta na fé, né? Mas eu diria, assim, antes dessa história toda acontecer, depois dele se tornar padre, de se tornar um homem de caridade, um homem de muito reconhecimento social na Itália, né? Pelo empreendedorismo dele, né? Pela forma como ele conduzia as coisas, né? Mas ele teve uma história, uma infância muito, eu diria assim, não fácil, mas uma adolescência muito marcante, né? Então, assim, eu diria que quando ele já recebeu o batismo, o segundo dia de vida, quando ele recebeu a primeira Eucaristia, né? Naquele tempo, você recebia já com maior idade, já as pessoas recebiam a Eucaristia depois dos 12, 13 anos, né? Ele tinha 8 anos, né? Quando recebeu a Eucaristia. E então ele teve o privilégio de ser assim identificado dentro da comunidade, né? Porque ele era uma criança muito querida, ele era uma criança que tinha um carisma luz, especial, né? Uma luz própria, né? O carisma, depois a gente vai abordar mais adiante, ele falava exatamente disso, revelar ao mundo o amor de Deus Pai providente e misericordioso, num clima de família. Era esse o desejo de Guanella. Então, ele sentiu isso desde o começo, né? A família, o pai de uma fé fervorosa, a mãe, aquela mãe fervorosa na fé, eles se reuniam todos os dias para rezar o texto, eles se reuniam para ouvir uma história de um santo, ouvia o evangelho, né? E sempre, toda noite, isso era um propósito que a família tinha, né? Naquela época não tinha televisão, né? Não tinha celular, não tinha todos esses meios que a gente agora sabe que tem, né? E que às vezes fazem com que a gente vá para outros programas, outros caminhos, né? Mas às vezes a parte espiritual vai ficando em segundo ou terceiro plano, né? Não sei se às vezes até é esquecida a espiritualidade hoje no contexto que nós vivemos, né? Mas enfim, foi uma coisa assim muito importante a vida dele, quando ele também ele tinha uma predileção muito especial pelos santos, né? No dia da festa de São João Batista, lembra que ele era um menino ainda que estava assim aprendendo muitas coisas, né? Da vida dos pais e do padrinho que estava junto com ele. Foi quando numa festa de São João, né? No dia 24 de junho, eles foram ao vilarejo e ele então teve uma visão. Na verdade, essa visão foi uma realidade que aconteceu, né? Um velhinho que chega antes da missa e pede os docinhos que ele havia ganho do padrinho, que foi junto com ele, e ele estava com o padrinho e o pai na festa, e ele recebeu um pacotinho de doces, né, do padrinho. E aí, de repente, chegou assim, ele teve essa visão, não sei se na verdade foi uma pessoa real, ou ele conta isso como uma visão, mas ele diz que realmente aconteceu esse fato, que aquela pessoa veio pedir os docinhos, e ele com medo de entrar na missa com esses docinhos, né? Aí ele foi esconder os docinhos, e nesse caminho aí ele sente esse pedido, né, daquele velhinho que pedia os docinhos. Uhum. Aí ele escondeu próximo ao salão onde eles estavam, para que depois que a missa tivesse acabado, então ele iria buscar os docinhos, que ele não queria fazer esse desrespeito da missa, né? Uhum. Entrar com os docinhos na missa. Aí conta então que ele teve essa visão do velhinho que pedia os docinhos, né? E ele ficou com aquilo no coração, né? Como se ele tivesse negado aquele momento. E aí isso chamou a atenção dele, né? Então, quer dizer, é um sinal que Deus teve, né? Para que ele pudesse compreender o bem e a caridade que ele ia fazer. Quando então ele recebeu a Eucaristia, ele então teve uma visão de Nossa Senhora, né? Eles foram para a missa, era quinta-feira santa, e ele recebeu a Eucaristia pela manhã, e ao meio-dia, após o almoço, não teve festa, né? Foi cuidar do rebanho do pai.
E aí, nas montanhas, ele sentou-se numa pedra para descansar um pouco. E ali ele teve essa visão de Nossa Senhora, que falava com ele: Luizinho, Luizinho, quando você crescer, você fará obras grandiosas, né, pelas pessoas, né? Era aquele sentimento que ele recebeu de Jesus, né? Sim. E aí, então, ele sentiu isso desde criança. Aí foi crescendo com isso, né? Depois o tio dele arrumou, o que era padre, né, irmão da mãe dele, né? Recebeu assim uma bolsa para ele estudar com 12 anos em Como. Ele entrou no seminário com 12 anos, né? E aí ele ficou estudando e ele sempre era um menino exemplar, né? E assim foi crescendo dentro daquela situação, dentro da divisão, do clima de guerra também, de divisão interna política na Itália. E ele, então, Isso a gente está em que ano, mais ou menos, padre? Então, ele entrou no seminário. com 12 anos, né? Ele nasceu em 1842, né? Então, em 1856, Sim, né, por ele aí. ingressa no seminário. Em 1866, ele se torna padre. Ele teve que fazer a missa de ordenação numa igreja privada, né? O bispo somente, o familiar, os pais, a família. E por causa dessa situação, né, do anticristianismo, De perseguição na época, à fé, né? à fé. Então esse clima marcou a vida dele também. Mas ele nem por isso ele ficou aquém daquilo que ele tinha pressentimento no seu coração, né? Aquelas revelações todas no dia da primeira Eucaristia, aqueles ensinamentos todos. E outro sinal também muito importante que também vem do pai, né? O pai da família. Quando ele foi fazer um trabalho nas férias, né, quando estava em casa, do seminário, um vizinho pediu para cuidar do rebanho enquanto eles estavam viajando, né? E aí o Guanella, menino, né, jovem, ele recebeu deste vizinho um valor quando ele retornou para poder retribuir pelo trabalho. Aí o pai ficou sabendo, né, que o filho, o Luiz, tinha recebido uma gorjeta, né, do vizinho, por causa do cuidado. Ele fez o filho devolver o dinheiro, porque ele achou que isso era uma obrigação, não era um motivo de pagar pelo feito, né? Então, isso marcou também bastante. E dizer assim que ele foi crescendo com esse aspecto, né, da caridade, vindo da família. Do serviço e da importância de servir ao próximo, né? É isso. Então, legal. A gente continua? E a gente percebe, né, que a busca pela santidade, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né, a gente imagina, né, grandes milagres, grandes coisas, mas a gente vê que no cotidiano, né, no cotidiano da vida, a gente percebe os sinais, como o senhor falou aqui da vida dele, né, desde o seu nascimento, tudo muito simples, e Deus sempre colocando os sinais. Basta a gente estar aberto a isso, né? Basta a gente estar aberto ao que Deus tem para a gente, né? Nessa busca que a gente tem pela santidade. Aí, ok, né? Ele se tornou padre, a vida continuou, né? E surgiram os guanelianos, depois de tudo isso, né? Surgiram na Itália, e vieram para o Brasil. E em que parte do mundo, padre, os guanelianos estão atuando, né? São vários países, quantos países são, se o senhor souber aí de cabeça, né? Conta para a gente, conta aí para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente. Sim. Então, é muito importante, porque quando a igreja reconhece um santo, né, porque geralmente quando um santo tem também essa predileção para fundar uma instituição, uma obra, por exemplo, foi as Irmãs em 1886, né? Quando ele já tinha 20 anos de padre, ele fundou as Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência, porque ele era orientador espiritual de um pequeno grupo de irmãs das Ursulinas, cujo padre espiritual, Carlos Cupini, havia falecido, e ele foi então chamado para ser o diretor espiritual dessas moças, né? E a partir desse pequeno grupo ele formou as irmãs, da qual ele deu o nome de Filha de Santa Maria da Providência, né? Porque ele percebeu que as obras, exatamente, que ele foi fazendo a partir dessa missão, ele dizia assim: eu quero ser uma espada de fogo no ministério santo, no ministério sacerdotal. Quando ele recebeu, então, a ordenação, em meio a todas aquelas contrariedades, né, e perseguições, ele foi designado para alguns lugares bem isolados mesmo, né? E aí lá ele começou a fundar
centros comunitários, ele ajudou a construir centros de formação, escolas, né? Ajudou como um professor, foi dando orientação para as crianças e tudo mais, e também sofrendo perseguições, calúnias e tudo mais. Mas ele superou porque as pessoas mesmo percebiam, né, que todo o bem que ele fazia não tinha nenhum motivo, era uma injustiça, né? As pessoas reconhecem, né? Isso também a igreja, do começo, né? Nós sabemos, quanto mais, Santo Tertuliano falava isso, né? Que lá no século II da era cristã, dizia assim, sangue de mártir, semente de novos cristãos, porque a igreja não foi diminuindo, porque os mártires foram chegando e foram morrendo por causa do martírio, por causa da fé, mas foram transformando o coração das pessoas, né? E o Guanella não foi diferente, ele foi transformando as pessoas pela consciência que elas tinham de fazer o bem, de fazer um propósito, de uma vida em Deus, né? Os valores que Jesus Cristo ensinou, tudo isso são virtudes que fazem a pessoa ser reconhecida, né? E foi assim que Guanella foi sendo reconhecido. Então ele fundou a Congregação das Irmãs em 1886, em Pianello Lário, né? Próximo a Como, na Diocese de Como, e os Padres Servos da Caridade em 1908. Na Itália, na cidade de Como, onde é a casa-mãe, onde ele faleceu depois também em 1915, né? Então, ele constituiu também junto, porque ele trabalhou 3 anos, de 1875 a 1878, em Milão, junto a Dom Bosco. E lá ele aprendeu Só muitas... andava em boas companhias ele, né? Era uma época bastante... assim, companheiros, né, quantos santos, né, na época, Dom Orione, São João Bosco, enfim, vários outros santos da época dele, né, que nós conhecemos hoje. São Bento Cotolengo, né, que era a fundação já existente, mais antiga já, de São Bento Cotolengo. Que grupo é esse, hein? Nossa, imagina você andar assim Então, com essa galera, né? Conheceu muitos santos, né, pessoas com quais ele conviveu a santidade mesmo, né. Aí você sabe, né? Os santos juntos fazem coisas assim extraordinárias. Se reunirem as coisas. É que nem nós aqui, né? Estamos fazendo milagres. Né? Olha, Santidade, para né? começar aqui esse podcast, Isso. né? Então, assim, aquilo que você perguntava, Júlia, a fundação, né? Também os milagres, quando Guanella ainda também já cumprida a sua missão aqui, ele fundou uma última obra que era a Pia União de Orações pelos Agonizantes em fevereiro de 1913, 2 anos antes da morte dele. Ele quis que as pessoas também lembrassem que chegada, ele pressentindo também já a sua debilidade física, a doença, né, que o assolava, tuberculose, da qual foi também mais enfraquecendo, né, a vida, o pulmão, a saúde dele, né, foi debilitando até ele morrer exatamente por essas doenças, né, a tuberculose especialmente também, que fazia muito parte do frio, né, da Itália, toda essa realidade, né. Então, Guanella foi pressentindo que era preciso preparar-se para viver bem e morrer bem, né. E aí ele lembra, tanto é que o quadro aonde está essa devoção, né, na paróquia São José do Triunfal, em Roma, tem uma paisagem, uma pintura, né, um afresco muito bonito na igreja, onde tem a imagem de São José no leito, assistido por Nossa Senhora e Jesus Cristo, né? Então, como diz o padroeiro da Boa Morte, São José, ele teve ao seu lado, assistido o Filho Jesus Cristo, né? E a esposa Maria, Mãe de Deus, Mãe do Salvador. Então, por isso também essa devoção da Pia União de Orações pelos Agonizantes para fazer a passagem, né, deste mundo para a vida junto de Deus. E padroeiro, São José, que é o padroeiro da Boa Morte, porque ele foi assistido nada mais, nada menos por Maria e por José, né? Então, depois da morte do Guanella em 1915, no dia 24 de outubro de 1915, foram sempre mais pessoas foram dizendo, né, quanta coisa boa esse homem deixou, quantos sinais. E é assim, né, os santos às vezes não são reconhecidos em vida. Sim. Né? Verdade. Os sinais mais evidentes vêm após a morte, porque tudo que fica ali é aquilo que aquela pessoa viveu na santidade. Então, Deus coloca aí já como sinal evidente dessa santidade a vida dele, né? Então, foi assim que aconteceu, né? Depois os milagres foram acontecendo,
uma jovem de 12 anos foi curada, depois uma senhora também, foi o segundo milagre para a beatificação. Ele foi beatificado no dia 25 de outubro de 1964, no período em que acontecia o Concílio Vaticano II, né, que foi proclamado pelo Papa João XXIII, né, e também na época foi convocado esse concílio, né, para que a igreja também pudesse viver esse novo tempo, né? E foi exatamente nesse período que o nosso fundador teve a graça de, durante o Concílio Vaticano II, em 1964, pelo Papa Paulo VI, então, ser proclamado bem-aventurado, né? Com esses 2 milagres. E o terceiro milagre, ele aconteceu no dia de São José, 19 de março de 2002, em uma cidade dos Estados Unidos, que eu agora me fugiu o nome, eu não consigo lembrar exatamente o nome da cidade, mas uma cidade no interior dos Estados Unidos, aonde tinha um trabalho guaneliano das irmãs no hospital. E a família conhecia, né, as irmãs, e então eles começaram uma corrente de oração, porque o menino caiu com um skate, né, e bateu a cabeça e teve traumatismo craniano, estado de coma profundo, né, quase irreversível, e começou uma corrente de orações, né, e colocaram a medalha, né, junto a ele no leito, né, e fizeram essa corrente de orações. E ele alcançou a graça. Hoje ele é um jovem perfeito. Eu conheci ele pessoalmente no dia da canonização, no dia 23 de outubro de 2011, na Praça São Pedro. Ele estava lá para levar e conduzir as relíquias, né, de São Luís Guanella, como um sinal dessa graça reconhecida do milagre da vida dele, né? Então, a gente já sabe que tem guaneliano na Itália, nos Estados Unidos, o padre também deu spoiler, no Brasil tem também, né? Vou chegar lá agora, porque é uma etapa que a gente vai precisar fazer um pouco o histórico sequente, né? Sim, tem que contar a história completa. Isso, exatamente. Completa não vou dizer, porque é muito verdade. difícil, né? Tem muitos detalhes, né? A gente consegue mais ou menos localizar cada período, né, com esse bate-papo que a gente está tendo, né? Sim. Porque vocês fizeram uma pergunta, eu estou fazendo toda uma introdução, para a gente chegar lá, aquelas perguntas que depois, quando foi que fundou, né, e daí também já foi respondido, quando foi a fundação, né, as Irmãs 1886, Sim, na cidade de Pianello Lari, na Diocese de Como. Depois, em 1908, mais 10 co-irmãos com ele, né, 11, que eles foram os primeiros a emitir os votos na nova ordem que ele instituiu, os Servos da Caridade, né? Uma ordem bem nova, né, padre? Considerando a Sim, história da igreja, né, tem exatamente. ordens bem mais antigas, 1908, né? Ele faleceu 7 anos mais tarde, depois que ele fundou a congregação. E então, nesse período que a gente agora já mencionou, aí os países que ele foi visitar pessoalmente, né? Ele foi em Lourdes, na França, ele foi para a Terra Santa, né? E o sonho dele era ir para a América. Ele chegou aí nos Estados Unidos, né? Então, como para o Brasil ele não teve possibilidade de vir, mas os padres vieram da Itália em 1947, né? Então, foi 27 anos, eu diria, de espera para chegar no Brasil, né? Então, de 2015, desculpa, 1915 a 1947 foram quantos anos? 26, né? Eu sou de humanas, padre, não sei fazer conta. 20 alguma coisa. Por aí. 32 Isso, boa. 20 alguma coisa, um pouco mais. 32 anos depois da morte dele, né, 1915. Isso. Né? É que a gente, na hora aqui, tem que pegar a É calculadora. verdade. Então, todo mundo acostumado com a calculadora de celular, né? Se falar errado, vai ser ruim. Mas é o seguinte, então, 27 anos depois, né, veio a missão guaraniana do Brasil, aliás, 32 anos 32, depois. isso. 32 anos depois, em 1947, chegaram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os primeiros padres servos da caridade, né? Eram 2 padres e um irmão religioso. Porque essa congregação nossa, ela também tem os irmãos que fazem votos, né? Assim são consagrados. Sim. Não são sacerdotes, mas fazem os votos consagrados e se dedicam ao serviço também da caridade, fazendo o trabalho como os padres, né, também, mas porém exercendo o ministério sacerdotal. Já os irmãos são consagrados por votos
E eles exercem o carisma no serviço, né, junto aos assistidos, junto às obras, né, no trabalho, acompanham nas escolas, nos centros de reabilitação, nos lares de idosos, nas escolas, né? Então os irmãos também têm esse trabalho. E o sacerdote então tem essa missão também de, além de ser consagrado, de servir o ministério, né? Então tem essas duas possibilidades, irmãos e padres servos da caridade, essas duas realidades, né? E aqui no Brasil então temos em 6 estados mais o Distrito Federal, né? Porque não é, o Distrito Federal não é um estado, né? É a sede do Distrito Federal, na sede. E então são 6 estados mais o Distrito Federal no Brasil. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco e Brasília, né? 6 estados mais o Distrito Federal. E também as irmãs estão espalhadas praticamente também nesses mesmos estados, porém no Ceará. Elas também estão no Ceará, né? E porque os padres e as irmãs sempre tiveram um trabalho em conjunto com o carisma, né? Os padres, irmãos e as irmãs. E também a terceira ordem, que são os leigos, que são pessoas casadas ou solteiras, que podem viver o carisma não como consagrados, mas como prometidos, né? Fazem promessas. Depois de 3 anos de formação, as pessoas leigas, casadas ou solteiras, podem fazer a sua promessa como membros da família guaneliana, para trabalhar no carisma de São Luís Guanela. Então nós temos vários casos, né? Aqui temos o NAD, onde os leigos guanelianos, né, são os terceiros filhos, né, de São Luís Guanela, leigos, casados ou solteiros, que fazem as promessas e fazem o trabalho social junto, trabalho de evangelização, trabalho cristão, né, como igreja, em primeiro lugar, mas também o social, que é um carisma que está aí para lembrar aquilo que é a espiritualidade de São Luís Guanela. Revelar ao mundo o amor providente e misericordioso de Deus Pai em um clima de família. Se não deu para São Luís Guanela vir ao Brasil, ele mandou os filhos dele, né? Então, mandou os filhos dele para virem aqui, então estão em vários estados. Padre, e aqui na Santa Terezinha? Quando que começa a história dos guanelianos com a paróquia Santa Terezinha? Então, desculpa. Ano que vem, no dia 25 de fevereiro, nós vamos estar iniciando o cinquentenário, com a abertura do cinquentenário, que será comemorado em fevereiro de 2025. 2024 é a abertura, em 2025 vai fazer 50 anos, foi instituída a paróquia aqui, né? Então, o primeiro pároco aqui da paróquia Santa Terezinha não foi um guaneliano, foi um frei carmelita, frei Eustáquio, que iniciou essa missão aqui, junto à comunidade. Um ano depois, em 1976, vieram os servos da caridade na pessoa do padre Lino Delanotte, né? Foi ele que foi o primeiro pároco aqui da paróquia Santa Terezinha, e de lá para cá são 12 párocos, né, que estiveram aqui comigo, né? Agora eu sou o 12º. É 12, ele vai falar exatamente isso, eu lembrei dos 12 de Jesus também. Então, para dizer assim, né, que esse trabalho aqui na paróquia já está há quase 50 anos, o carisma guaneliano aqui, e a gente percebe a fervorosidade, que vocês conhecem muito melhor do que eu essa paróquia. Eu estou aqui há 2 anos, e vocês sabem muito bem o que significa essa paróquia, né, como missionária, como uma paróquia acolhedora, né, e Santa Terezinha distribuindo muitas graças e bênçãos, né? E com certeza os guanelianos têm um carisma profundo, né? Porque nós temos 2 paróquias Santa Terezinha. É mesmo? Uma aqui em Brasília e uma no Paraná, em Santa Terezinha do Itaipu. Eu trabalhei lá nessa paróquia quando eu comecei o meu ministério. Em 2008, eu iniciei lá em Santa Terezinha do Itaipu, né? Fiquei 7 anos lá, trabalhando naquela paróquia, Santa Terezinha. Também muito fervorosa, né? Lá teve um início também de uma novena, que depois se expandiu muito, né? E hoje como se diz assim, é um evento, novena, né? Exatamente. Porque ela é muito procurada, né? Não só pela cidade, mas por toda aquela região, né? Santa Terezinha, naquela região do oeste do Paraná, na diocese de Foz do Iguaçu. E aqui em Santa Terezinha, Brasília, eu cheguei em 2022, no início de março, né? E a gente percebe a religiosidade, a fervorosidade, o trabalho que os guanelianos exercem aqui, a devoção a Santa Terezinha,
todo esse trabalho que é feito ao longo já desses quase 50 anos. E nós vamos ter muitas coisas, por isso que no começo eu disse, né, nós estamos antes do final de 2023, já nós quando fizemos a reinauguração com a reforma da paróquia, né, da Igreja Matriz, nós instituímos aqui um trabalho já maior, dando suporte para a PASCOM, né, os meios de transmissão das missas, o material, né, para a gente poder fazer esse trabalho, a voluntariedade de vocês, né, que vocês estão aqui para ajudar a gente. Hoje temos aqui, vou mencionar os nomes aí, né? Fala todo mundo dos bastidores também, né? Vera, o Matheus, Marcelo. Marcelo, a Ellen, a Natália. o Júlio, e tem mais uma equipe boa aí que depois nós vamos, né, que nós vamos Vai apresentar. todo mundo passar por aqui, padre. Isso aí, Passar. com certeza. Exatamente. Vocês vão conhecer a PASCOM no seu todo, né? Mas está sendo muito bom o trabalho realizado, a gente fica muito grato. E então, assim, eu creio que aqui em Brasília nós vamos coroar com esse momento que vamos fazer a abertura do ano cinquentenário, dia 25 de fevereiro. E a gente vai ter uma programação extensa durante esse ano de 2024 para a gente poder preparar bem o jubileu, né? E assim, e vem coisa boa e muito mais coisa também aqui para PASCOM, né? Padre Renato, o senhor é o 12º pároco da nossa paróquia. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lá no Renato, lá, na hora lá de fazer o discernimento, né? Na hora de entender o que estava acontecendo, como que o senhor se encontrou com os valerianos, como foi esse encontro, né? Esse encontro do Renato lá há tantos anos atrás e que se transformou no pároco, né? No nosso querido Padre Renato aqui hoje. Como foi esse encontro? Conta pra gente um pouquinho. Sim. Cada um, né, se a gente vocacionalmente perguntasse para vocês como que foi a história, cada um teria um momento mais especial que poderia dizer, foi assim que a gente iniciou essa caminhada. Eu diria assim, foi na família, em primeiro lugar, que a família é o centro da nossa referência de vida, né? A família é tudo. Lá a família, ela dá suporte para a gente conhecer os valores, e isso é transmitido, sempre dá frutos futuros, né? E meus pais foram sempre uma referência para mim, meus irmãos. Eu tive uma graça alcançada com 3 anos, quando eu fui para Aparecida, minha mãe me levou, né? Eu perdi um irmão antes de eu nascer em 71, minha mãe perdeu no ano de 70, um irmão mais velho de 8 anos, que era o mais velho de todos. Nós somos 5 irmãos, tenho 2 irmãs mais velhas que eu e mais um irmão caçula, né? Nós somos 5 ao todo com o que faleceu, né? O mais velho. E faleceu de leucemia, na época foi um sofrimento, foi no tempo que meus pais foram para o Paraná, na colonização, né? Em 1966 eles chegaram no Paraná, vindos do Rio Grande do Sul, exatamente na cidade onde eu fui para uma ordenação no ano de 1995, quando eu fui para uma ordenação de um primo que eu não conhecia, que era primo do meu pai, e que mandou um convite para ir numa ordenação, e exatamente na nossa ordem, né? Eu já tinha outro primo que é bispo hoje atualmente, ele já também agora já está deixando o seu episcopado, ele já está se tornando bispo emérito, né, de Barro Garça, no Mato Grosso, Dom Protógio, que também era primo por parte da minha avó, né, no caso do meu pai também, e ele então já era padre nessa ordem, né? E o outro que se tornou por parte também primo do pai, só que por parte dos pais, né? Então ele também se ordenou nessa ordem e convidou. Então eu fui para a ordenação, eu tinha 23 anos, né? Então nesse período, em 1995, quando eu fui para a ordenação, no dia 18 de março, se eu não me engano, de 1995, fui para a ordenação. Antes disso, quando eu tinha 11 anos, eu era para entrar no seminário dos 3 Capuchinhos da minha cidade, Toledo, Paraná. Só que naquele ano eu fui viver um desafio diferente. Eu saí de casa com 11 anos para morar com a minha tia, que veio do Rio Grande do Sul, morar em Toledo, no Paraná. E eu fui morar com eles, né? Porém, naquele ano aconteceu lá um sequestro, lá no médico, tal, uma cidade muito importante. Nós morávamos bem em frente, a minha tia morava bem em frente ao hospital, né?
E aquele período ficou um mês ali, a polícia cercada e tudo mais, aquele clima, né, de apreensão de um mês, ele ficou refém de né, num matagal lá. E isso tudo trouxe para mim assim, vários medos, né, e eu não quis mais ficar. Aí até eu fiquei nas férias, isso foi acho que no mês de junho, por aí, não sei, lembro bem. Aí em julho fui em casa, fui de férias, aí minha irmã teve que voltar junto para ficar um mês lá, para me adaptar, né? A minha irmã teve que ficar lá junto comigo, lá na minha tia, para eu me adaptar até terminar o ano, porque as irmãs de São Francisco, São Vicente de Paulo diziam assim, não, você está bem, vamos, volta e termina o ano, depois você decide, né? Aí chegou no fim do ano, passei, né? Porque eu tinha, para mim entrar no seminário dos 3 capuchinhos, eu tinha que fazer a 5ª série. Aí na 6ª série eu poderia entrar pela idade e também pelo curso que eu já tinha formado, primeiro ano do ensino fundamental, da 5ª série, né? Então, ali eu poderia então entrar na 6ª série já para o seminário. Aí eu não quis mais, eu voltei para casa, fiquei lá, fiquei mais uns, deixa eu ver, eu tinha 11 anos fiquei 12 anos em casa, trabalhando com os pais. Eu terminei meu ensino fundamental indo todos os dias 8 quilômetros da minha casa até a outra comunidade. E fazia isso um percurso bem que era um morro que descia, subia, né, para a gente ir de manhã, e para voltar era outro morro que dava assim um cansaço forte. Nossa, era o calvário, viu? Os dois, um para subir de manhã e outro para voltar no meio-dia. Aquele era o meu calvário, todo dia. Aí a gente foi vendo, né, assim, que eu queria ficar em casa, que eu queria ajudar meus pais, eu ajudava na igreja, tornei catequista, depois ministro da Eucaristia, e no ano de 1995 esse convite chegou. Aí eu fui para essa ordenação, aí de março até maio eu estava no seminário. De março, quando fui na ordenação, até maio, dia 5 de maio, eu entrei no seminário em Carazinho. Aí eu fiz um ano lá, depois eu terminei o curso com curso mais rápido do ensino médio, e aí em 97 eu fui para Porto Alegre na filosofia, fiquei 3 anos lá. Em 2000 eu fui para São Paulo, 2001 eu voltei para o Rio Grande do Sul, fui em Canela, onde era noviciado, fiquei 2001, 2002. E em 2003 eu iniciei minha teologia, eu estudo em Porto Alegre, teologia em Porto Alegre. Em 2007, em 2006 eu fiz um ano de propedêutico, fiz um ano de estágio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Voltei em 2007, concluí os estudos na PUC em Porto Alegre. E final de 2007, dia 15 de dezembro, eu me ordenei sacerdote na minha cidade, a paróquia São Cristóvão, da onde meus pais faziam parte lá daquela comunidade, né, a paróquia. Aí, de 2008, quando eu iniciei meu trabalho na animação vocacional em Santa Teresinha de Itaipu, lá no Paraná, nessa paróquia, que era 120 quilômetros lá da minha terra, em Toledo. Aí eu fiz 7 anos de trabalho vocacional, né? Inclusive esse ano veio aqui o jovem, fruto desse primeiro trabalho vocacional, que foi o padre Adriel, que celebrou aqui no dia da novena, né? Então ele foi o primeiro fruto dessa missão, dos primeiros trabalhos que eu fiz na animação vocacional, né? Eu levei para o seminário esse jovem, uma família muito boa, e vários outros, né? Mas discerniram que não era o caminho. Então o Adriel se tornou padre da nossa ordem. Esse ano eu tive a graça de poder acolher ele aqui para convidá-lo para... Eu fui para a ordenação dele, que aconteceu lá dia 10 de setembro, em Santa Teresinha, né? E depois de uns dias ele esteve aqui. Depois de 14 dias ele veio celebrar aqui também com a novena de Santa Teresinha. E ele retornou para Roma agora, né? Ele faz a sua experiência lá, já assim pós-padre também, né? Pós-sacerdócio, a sua formação. Ele está fazendo um aperfeiçoamento na formação para ser futuro formador também de jovens, né? Então, de 2007 a 2014 eu fiquei lá em Santa Teresinha, no Paraná, em Itaipu. Depois, 2015 e 2016 eu fui designado pároco em Água Boa, Mato Grosso, onde temos a paróquia. 2017 eu voltei para Porto Alegre, fiquei 5 anos pároco lá. E também eu assumi a missão de ser secretário provincial na época que o irmão Arilson faleceu. Eu assumi o lugar dele na sequência, né, que foi uma morte assim para nós muito lamentável, assim, ele era bem jovem ainda. E assim assim mais ou menos eu concluí a minha missão de 2017 a 2022 em Porto Alegre. Início de 2002 eu vim para cá e estou agora aqui no 2º ano já.
Você vê que Deus não perde tempo, né? Ele está lá ordenando os padres e chamando os próximos da fila, né? Gente, a conversa tá boa demais, mas infelizmente, assim, vida de pároco é atribulada, né, padre? A gente sabe que você tem muitos compromissos, sempre correndo de um lado para o outro. A gente só quer agradecer a sua presença aqui no nosso primeiro episódio, no Fé no Ar. Foi muito bom poder ouvir a sua história, ouvir a história dos guanelianos e saber que Santa Terezinha e São Luís Guanela ficaram amigos no céu. Tenho certeza disso, viu? Com certeza. Estão distribuindo graças para nós aqui, né? Com certeza. E eu queria, assim, já, né, partindo aqui para a gente encerrar, eu queria falar para você ouvinte, para você telespectador, né, você jovem, né, você rapaz, você moça, né, que está assistindo aqui esse videocast, está ouvindo esse podcast, de repente está faltando você conhecer São Luís Guanela para você fazer o discernimento da sua vocação. Né? Procura saber, se você está aqui pertinho da gente, procura vir aqui na paróquia, né? E você que está assistindo ou que está ouvindo esse podcast, que já discerniu sua vocação, que já está vivendo a sua vocação, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio. De repente tem um jovem ou uma jovem esperando chegar esse áudio para poder definir, para poder discernir, né? E seguir o caminho aí da sua vocação. Então compartilha com a gente, Fé no Ar, é só vir para cá. É isso, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente espera vocês nos próximos. Até lá. Dá uma bênção para a gente aí, para encerrar. Agradecendo a você que vai estar nos acompanhando, a vocês, Natália, Júlio, a equipe. Quero agradecer e com certeza vai ser um canal de evangelização Fé no Ar. Você está aí conosco, né? Então, a Fé no Ar vai ser também a tua participação para que a gente possa levar tantas mensagens bonitas aí. Deus abençoe o trabalho de vocês, abençoe a nossa missão e abençoe as famílias e que sempre protejam, assim, a vida que Deus sempre quer para nós no trabalho, na missão de cada dia, na nossa casa, na nossa família, em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais. Até a próxima.